Hoje eu quero te explicar o que é disfunção erétil psicológica. Então, ele pode ter ereção, mas às vezes perde no meio do caminho, ou às vezes nem consegue manter uma ereção, e que não é de causas físicas, são causas psicológicas emocionais. E nesse vídeo aqui eu quero te esclarecer para que você entenda perfeitamente o que é uma disfunção erétil psicológica. E antes de explicar exatamente o que é de causa psicológica, eu quero só te explicar como funciona uma ereção. A ereção, para uma ereção boa acontecer, precisa de dois fatores. O primeiro, quando a gente recebe um estímulo, por exemplo, no órgão genital, o estímulo chega através de impulsos elétricos, sai do pênis, vai para a medula espinhal, numa área aqui atrás, chamada arco reflexo, aqui na região da lombar, quase, por ali, que bate ali e volta, dizendo para o pênis entrar em ereção. Sabe aquele teste que o médico faz, que ele bate e o nosso joelho levanta? Ele bate no joelho e nossa perna levanta? Nesse momento, o cérebro nem sabe que está acontecendo esse sinal, porque bateu no joelho, foi na medula, voltou e a perna respondeu se levantando. A mesma coisa acontece com o pênis. Estímulo no pênis, o sinal sai, vai aqui, bate nessa área que a gente chama arco reflexo, aqui próximo da lombar, volta dizendo para o pênis entre em ereção. Então, se fisicamente eu recebo um estímulo, a tendência é o pênis já responder. Mas ele precisa, o nosso organismo, de uma outra função trabalhando junto para ter uma boa ereção, que é este sinal que sobe, passa aqui na nossa cabeça, dá a volta como se fosse assim, dizendo no cérebro, e desce, dizendo para o pênis continue em ereção. Então não adianta só mexer no pênis para ter ereção. Se o sinal que passa aqui for cortado, ele não vai voltar. E a metade, ou mais da metade do que precisa para ter uma ereção, não vai estar presente. E esse sinal que passa aqui, a gente corta quando a gente está preocupado, ansioso, preocupado com a falha, se cobrando desempenho, estressado, a cabeça não está ali no sexo, ou até eu estou preocupado em não cometer nenhum problema aqui, não ter a falha durante a transa porque a pessoa é a pessoa que eu queria para minha vida. Estes medos, essas ansiedades, fobias, todas que passam, quando o sinal está vindo, a gente corta. Pensar nessas coisas, ficar preocupado, ansioso com estas questões, corta esse sinal. E cortando esse sinal, a outra parte que mantém o pênis ereto, ela não chega para trabalhar junto. O sinal não volta. E não tendo essas duas funções em pleno funcionamento, a gente compromete a ereção. Por isso que fica meia bomba, meio mastro, meio barro, meio tijolo muitas vezes. Fisicamente foram feitos todos os testes, está tudo bem, mas por que eu não tenho ereção como eu queria? Veja se você não está cortando esse sinal aqui, porque só com um sistema não funciona perfeitamente a nossa ereção. Nossa ereção precisa de dois sistemas trabalhando juntos. E uma vez que eu tenho o estímulo adequado, meu corpo fisicamente está respondendo bem, e eu ainda não bloqueio os sinais que passam aqui, que descem, dizendo continue em ereção, a ereção acontece perfeitamente. Então entenda, a disfunção erétil psicológica, emocional, psicogênica, outros nomes podem ser usados aí, é quando eu, por questões psicológicas, eu bloqueio esse segundo sinal, e aí o meu corpo sozinho não consegue manter ereção por uma única via. Precisa as duas trabalhando junto. Entendeu como funciona uma ereção? Estes dois mecanismos são importantes. O arco reflexo, que bate aqui e volta, que eu não tenho controle, e esta área aqui, que eu tenho controle e consigo cortar ou não cortar se eu quiser este sinal. Estes dois juntos, trabalhando juntos, eles funcionam a nosso favor. E aí a gente consegue uma ereção de plena qualidade, uma ereção rígida, se fisicamente estiver tudo bem, com essas duas funções trabalhando em paralelo e juntos. Então, o que é? É quando todas as causas físicas foram eliminadas e não se percebe mais nada a nível físico
que justifique aquela perda da ereção ou aquela não existência da ereção. Então já foi descartado, por exemplo, uma diabetes, já foi descartado, que é o excesso de açúcar, né? Que já foi descartado uma questão alterada de ferritina, quando o ferro se desequilibra, isso afeta a ereção. Quando já foi descartado qualquer problema neurológico, ou foram descartadas outras doenças, por exemplo, a nível de sistema nervoso central, que afeta até cérebro, medula espinhal, toda a comunicação dos nervos. Se com isso está tudo bem, já foram descartadas algumas substâncias, uso de drogas, a pessoa não faz uso de determinadas drogas que dificultem uma ereção, ou determinados remédios, sejam antidepressivos, ansiolíticos, que a gente sabe que altera até a qualidade da ereção, prejudicando muitas vezes. Se as questões hormonais já foram eliminadas, por exemplo, a ausência ou baixo nível de testosterona e outros hormônios importantes, se foi já verificado como estão algumas glândulas do nosso corpo. Então, se já foi retirado todas as questões de causas físicas e continua acontecendo a falha, isso se configura como uma disfunção erétil de causa psicológica. A disfunção erétil psicogênica, ela acontece então em todas as faixas de idade, como eu já falei, pode pegar desde jovens, adolescentes, jovens, adultos, até pessoas mais velhas, numa terceira, quarta idade. Existe uma faixa de idade até os 50 anos, mais ou menos, 50 e pouquinhos anos, onde mais de 90% das falhas de ereção não são por causas físicas, são por causas psicológicas, emocionais, de relação. E isso são pesquisas apontando, então a maioria das falhas de ereção ainda são por causas psicológicas, emocionais. Ou seja, a maioria das falhas, a maioria da dificuldade de ereção, a maioria dos casos de impotência sexual são ainda de causas psicológicas, emocionais. Quais são as principais causas, então? O que promove, o que causa as falhas nesse processo? Ansiedade alta. A gente sabe que a ansiedade alta libera um hormônio chamado adrenalina. A adrenalina, quando vai para a corrente sanguínea, faz o corpo todo se transformar. A pupila dilata, a boca fica seca, o coração dispara. A gente sente alguma coisa aqui na região da barriga, o intestino começa a trabalhar diferente, pessoas ficam suadas, às vezes, com sudorese. Isso são efeitos da adrenalina na corrente sanguínea. Mas no sexo, a adrenalina, quando vai para a corrente sanguínea, ela faz o que a gente chama de diminuição do calibre das artérias. Então, fecha o calibre das artérias, e fechando o calibre das artérias, o sangue não passa como deveria passar. Então veja, um pensamento, por exemplo, né? Será que eu vou falhar? Me deixa ansioso. Essa ansiedade libera um hormônio na corrente sanguínea chamado adrenalina. E a adrenalina, quando vai para a corrente sanguínea, faz a diminuição dos calibres das artérias. Portanto, diminui o sangue que chega no pênis e o pênis começa a ficar mole, começa a ficar flácido. Medo, estou falhando, e agora? Descarga alta de adrenalina, vai falhar. Foco na tensão e foco no pênis, atenção total no pênis, faz falhar. Preocupação com desempenho, quero ser o melhor hoje à noite para essa transa, eu quero ser o cara hoje à noite, aumenta a chance de falhar. Comparação com o pornô, então eu quero ser aquilo que eu vejo no pornô, quero chegar próximo daquilo, aguentar o máximo que der, não posso ejacular, não posso falhar, o tamanho do pênis, as preocupações que o pornô mete na nossa cabeça fazem a gente aumentar possibilidades de ter uma falha. E sobretudo questões da relação, como está a sua relação com a pessoa com quem você se relaciona, colocar essa pessoa num pedestal, nossa, ela é a pessoa que eu queria para minha vida, fazer aumentar a chance de falhar, porque eu coloco ela num patamar mais alto que o meu, então eu começo a me preocupar, e se eu me preocupo para não perder essa chance única que eu tenho,
tanto que eu sonhei e queria estar com ela, com esta pessoa, aumenta a possibilidade de eu não ter um bom desempenho. Depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, todas essas doenças envolvidas com as questões psicológicas também fazem a falha aumentar e a impotência sexual de causa psicológica, psicogênica aparecer. Crises no relacionamento, estamos brigando, discutindo, não estamos bem, estamos para nos separar, quero reconquistar essa pessoa, aumenta a pressão, e se aumenta a pressão eu fico mais preocupado, e ficando mais preocupado eu libero mais adrenalina, e liberando mais adrenalina eu fecho os vasos, não chega o sangue, eu aumento a possibilidade de perder uma ereção. Todas essas preocupações e mais tantas coisas que podem passar pela nossa cabeça aumentam a chance da gente ter uma disfunção erétil psicogênica, psicológica. Excesso de trabalho, carga excessiva, cobrança, metas para alcançar no dia a dia, excesso até de atividades, 1001 compromissos, eu chego à noite para ter uma relação, também eu posso não estar inteiro para essa relação e preocupado com muitas coisas, reunião que vai acontecer, tudo isso vai desencadeando emoções que atrapalham um bom desempenho no sexo. Eu sempre faço uma comparação. Quem que em geral, que você acha aí, quem que em geral tem um melhor desempenho no sexo? Aquele cara que trabalha sob forte pressão de bolsa de valores, números, 3 telefones ao mesmo tempo, adrenalina alta. Ou aquele homem que está lá esperando, de repente vamos fazer um comparativo, aquele pescador que está lá esperando o peixe chegar, que não tem pressa, que respeita o seu dia, como ele vai passar, não libera adrenalina, come saudável, se alimenta saudável, vive as emoções de uma forma saudável, faz as atividades, vitamina D, pega sol, ou aquele que fica estressado, fechado em ambientes, visualizando somente números, preocupado. Qual destes dois frequentemente tende a ter um bom ou um melhor desempenho sexual? Em tese, este aqui. Muito mais que esse aqui. Então veja, essa coisa de cobrança, essa coisa de metas, essa coisa de desempenho, afeta nossas emoções. Afetando as nossas emoções, seja fora do sexo ou no sexo, esse desempenho que a gente busca encontrar, derruba a qualidade. Ir para o sexo, por exemplo, já preocupado, seja com as coisas do dia a dia, ou preocupado com o que vai acontecer ali, aumenta a possibilidade de eu não ter um bom desempenho. Isso tudo é disfunção erétil de causa psicológica, psicogênica. Veja se você me entende. É muito fácil de entender. A própria disfunção erétil de causa psicológica, psicogênica, ela também sempre é válida, a gente sempre indica que faça sim uma avaliação orgânica para tirar qualquer dúvida. Mesmo sabendo que a maioria das causas são de causas psicológicas. A maioria das falhas no sexo, a grande maioria de falhas no sexo são de causas psicológicas, psicogênicas. Nós sabemos disso, as pesquisas estão aí, apontam isso. Quem trabalha com sexo e que lida com problemas no sexo todos os dias, sabe, a própria experiência que eu tenho na clínica, hoje tendo atendido mais de 10.000 atendimentos já no histórico da minha vida, eu posso falar isso fundamentado para você. A grande maioria das falhas no sexo não são de causas físicas. Sobretudo até 50, 55 anos, a grande maioria das falhas são de causas psicológicas, psicogênicas, emocionais, na relação, algo não está bem comigo, que não é de causa física. A maioria dos homens que têm dificuldade de ereção, que falham, que perdem uma ereção, que não conseguem ter uma ereção, a maioria, as falhas não acontecem por causas físicas, elas acontecem por causas psicológicas, emocionais e da própria relação. Então fique atento a uma coisa que eu vou te falar aqui. Se você tem ereção noturna, se você acorda à noite e vê que tem ereção e, em geral, essa ereção é rígida, ou se você não acorda à noite, mas de manhã acorda com aquela
ereção matutina e sente que a ereção é rígida, é satisfatória, que tem uma ereção que faria bem para você, que você sairia satisfeito se essa ereção fosse sempre assim. Se você até se estimula, se masturba e na masturbação tem ereção rígida do jeito que você gostaria, mas que no sexo não consegue ter ereção ou tem a ereção e perde, a chance é muito, mas muito grande que você esteja sofrendo com uma disfunção erétil de causa psicológica. Porque se em momentos fora do sexo tudo vai bem, tudo corre bem, tem ereção à noite, quando está despreocupado, está dormindo, o corpo está relaxado, você está sem tensões, está descansando, a ereção acontece. Se ao acordar de manhã já descansado, você está bem, acontece a ereção com rigidez. E até na masturbação, se você se masturba e tem ereção satisfatória, só no sexo ela não acontece, é porque tem emoções aí envolvidas. Se não, se fosse problemas físicos, provavelmente alteraria todas as ereções em qualquer momento do seu dia a dia, do seu dia à noite e da semana, da sua vida aí. Então entenda bem, vale sempre uma avaliação para a gente verificar como estão as questões físicas. Isso se faz com um andrologista sobretudo, pode ser também um urologista para avaliar, mas um andrologista é o mais indicado. Mas provavelmente vai dar que está tudo bem fisicamente e só no sexo não está indo bem. Isso se configura como uma disfunção erétil psicológica, psicogênica, de causas psicológicas, emocionais e de relação. Para tratar essas situações, o indicado é que você busque um psicólogo, uma psicóloga, especialista em sexualidade, que são profissionais treinados para organizar as emoções e entender como estas emoções vão influenciar o sexo, o seu desempenho no sexo. E se sozinho você não está conseguindo sair dessa, busque um profissional, uma profissional que vai te orientar, que vai te conduzir e organizando essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos, sobretudo, vai organizar e você vai ver que vai recuperar a ereção tranquilamente e satisfatoriamente do jeito que você desejar. Uma coisa importante, se você vai para a festa já com algum comprimidozinho para te garantir, para garantir a você o momento e não ser pego despercebido ou distraído ou não ser pego de calça curta, que a gente fala, e você vai com comprimido para se garantir, para que tenha uma boa ereção, você já está apresentando medo da falha, você já está preocupado com uma falha que pode acontecer, e se isso for alimentado, frequentemente vai desencadear uma disfunção erétil de causa psicológica. Fique atento a isso. Esse é um indício de que você já está caminhando nessa direção. Então, cuidado ao alimentar previamente com substâncias químicas essa segurança. Não é por aí o caminho, porque isso vai conduzir você a uma dependência de uma substância pequenininha assim, mas que dentro do organismo é uma potência e que de repente vai gerar muito mais lesões do que soluções para você. Cuidado se isso já estiver acontecendo com você. Sobretudo se a disfunção erétil for de causa psicológica, cuidado com o que vão ofertar para você, de ter que fazer cirurgia, de ter que colocar uma prótese, de ter que botar alguma coisa no seu pênis. Cuidado, isso não é a solução. Estão querendo te vender, te empurrar materiais que sejam caríssimos e que às vezes você coloca o valor de um carro no seu pênis. E não é por aí a solução. A solução, porque essas próteses são caríssimas, essas cirurgias são caríssimas, a solução é você buscar de uma forma muito mais barata, muito mais eficaz, muito mais eficiente, a solução correta através das técnicas da sexologia mundial. Por quê? Porque disfunção erétil psicológica tem tratamento. Detalhe, quando é disfunção erétil psicológica, em 99,999% das vezes se soluciona e sem nenhum remédio. De qualquer forma, eu quero finalizar esse vídeo aqui para você, dizendo que se isso estiver acontecendo com você, ou se acontece com alguém que você conhece, indique para essa pessoa buscar solução.
Diga a ela que disfunção erétil de causa psicológica tem total e absoluta solução, que ela não precisa mais ficar sofrendo com isso, basta buscar profissionais, então, da psicologia, mas que sejam especialistas em sexologia, especialistas em sexualidade. Esses são os profissionais que têm habilidade e que vão conduzir você, ou quem você conhece, na solução desta situação. Disfunção erétil psicológica tem total e absoluta solução. Pode confiar e tem tratamento. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo de alguma forma contribuiu para você, dê um like aí ou encaminhe para alguma pessoa que você acha que pode contribuir com isso, que a gente assim vai ajudando muitos homens a serem felizes sexualmente. Esse é o nosso intuito. O intuito da gente aqui é que sempre, o meu intuito aqui, de toda a nossa equipe, é levar saúde sexual à maioria da população desse mundo, todos que tiverem acesso aos nossos conteúdos. Então, se você puder dar um like se gostou, se puder compartilhar com alguém, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui abaixo, a gente vai te responder, eu vou te responder. Todas as perguntas que aparecerem aqui, nós vamos dar atenção. E se você, junto com a gente, fizer esse movimento, com certeza nós vamos estar ajudando esse mundo a ser cada vez mais feliz sexualmente. Fique à vontade, esteja sempre à vontade aqui comigo e com toda a nossa equipe. Precisando, nós estamos aqui para te ajudar. Faça a pergunta aí, tire suas dúvidas e eu vou te responder.